Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui mais uma manhã. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Então é rápido, já se inscreva aqui no canal durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Hoje em Atos, capítulo 1, versículo 12 em diante, nós vamos ver a escolha de Matias, e isso nos traz a consciência de que nós não precisamos de uma posição ou de um título para fazer o que temos que fazer. Amém? Então vem comigo. Abra sua Bíblia, Atos 1, 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou-se a chamar Aceldama, isso é, campo de sangue, porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tem escolhidos para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém. Então escolheram dentre homens que estavam e acompanhavam o ministério, faziam parte desde o batismo de Jesus até quando ele ascendeu aos céus. Então estes homens eles já estavam exercendo o ministério, eles já estavam junto com eles, só não tinham o cargo e a posição. E mesmo assim eles estavam juntos há bastante tempo. Então, isso me traz a consciência de que nós não precisamos ter o título, o status ou a posição ministerial ou social, se você quiser levar isso para a sua vida também, para fazer aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós fomos chamados a fazer pelo Senhor, aquilo que o Senhor nos comissionou. Nós não precisamos primeiro ter o título, primeiro nós somos e depois nós fazemos. Então nós somos filhos de Deus e nós fazemos a sua obra. Se vier um título, amém, não é por isso que nós fazemos por Ele, nós fazemos porque Ele nos amou, Ele nos serviu e Ele nos ensinou que o melhor, o melhor líder é o servo. Então Ele nos ensina que primeiro nós temos que servir para poder receber algo em troca, mas não é pelo que nós vamos receber que nós fazemos porque nós o amamos acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amém? Então nós temos que ter essa consciência de que nós não precisamos alguém pedir, nós não precisamos esperar alguém pedir, nós não esperamos ter o cargo, ter uma posição, sermos ordenados pastores,
apóstolos, evangelistas, nada, nós precisamos estar disponíveis para o Senhor e cumprir o chamado que o Senhor nos faz para sermos testemunhas e anunciar o reino de Deus. Então nós somos antes de ser, nós já somos antes de ter o título, nós já somos filhos antes de aceitar a posição. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, então aí nós já somos filhos. Então, mesmo antes de nós sermos quem somos, o Senhor já tinha nos escolhido desde o ventre da nossa mãe, como diz em Jeremias 1:5 ou 5. Ixi, deu branco. Leia lá em Jeremias. Então, nós não precisamos aguardar um título, uma posição, estar numa posição para fazer algo. Isso não só no ministério, mas para tudo. Nós só somos reconhecidos quando nós já fazemos aquilo que nós fazemos. Para estar preparado, nós temos que já estar fazendo, nós já temos que estar exercendo aquilo que nós seremos nomeados depois. Um bom líder, ele não é líder a partir do momento que ele é nomeado líder. Ele já lidera mesmo sem ter o título de líder. Enfim, para todas as áreas, um pastor, bem antes de ser consagrado pastor, ele já pastoreia. Aquilo que nós fazemos não tem que estar ligado com o título ou a posição que nós recebemos. Nós temos que estar ligados primeiro àquilo que o Senhor nos chamou, àquilo que Ele determinou para cada um de nós, o propósito que Ele tem para a nossa vida, para mim e para a sua vida, cada um dentro daquilo que o Senhor espera que nós façamos. Amém? Então, que o Senhor lhe conceda graça, favor e unção para cumprir o chamado que o Senhor tem para você. E o chamado ele não é só para viver dentro da igreja, para viver na esfera da igreja. O chamado é para viver. A grande maioria das pessoas são chamadas para viver o evangelho fora da igreja, fora das 7 paredes, inserido na sua esfera de atuação. Seja ela no mercado de trabalho, seja ela na educação, seja ela nas artes, no entretenimento, no esportes, na política. Então, em todas as áreas precisamos de bons cristãos, bons representantes de Jesus, o nosso Cristo, aonde quer que seja. E é pela negligência desses chamados de alguns que nós perecemos hoje, que nós passamos o que nós passamos aqui no nosso país, aqui no Brasil, quanto à educação, quanto à política que nós, cidadãos, reclamamos tanto, falamos tanto, mas por conta da negligência de outras pessoas que não assumiram a sua posição de cristão para aquilo que foram chamados, porque tem muitas pessoas que não exerceram o cristianismo, aonde foram, aonde estavam, ou não cumpriram o chamado que eles tinham. Então nós temos que não ficar culpando os outros, mas assumir a posição que o Senhor nos chamou para sermos. Se Ele nos chamou para fazer parte dos 5 ministérios dentro da igreja, que nós façamos. Se Ele nos chamou para exercer o ministério fora da igreja, que nós o façamos. Mas para nós sabermos a vontade de Deus para nossas vidas, nós temos que buscar nele, nós temos que estar ligados nele, na videira verdadeira, para saber o que Ele quer de cada um de nós, para que nós possamos sim ser prósperos com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, um final de semana cheia da presença do Senhor para a sua vida. E nos vemos na segunda-feira num texto muito conhecido. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.